Sabe aquela situação? Você escolheu com carinho o pacotinho de sementes com os tomates mais bonitos, plantou, regou, mas no final só colheu 3 frutinhos pequenos e azedos? Ou, quem sabe, seu pé de tomate cresceu até o teto da estufa, mas quase não deu frutos? Acredite, você não está sozinho. 99% dos fracassos com o tomate não começam no cuidado diário, mas sim em uma única decisão errada, tomada lá no inverno: a escolha da variedade inadequada. Neste vídeo, faremos uma análise completa e criaremos um guia definitivo de como escolher a variedade de tomate ideal para o seu clima, para o seu solo e para os seus objetivos. Prometo que, assistindo até o final, você entenderá de tomate muito mais do que a maioria dos vendedores de sementes e garantirá uma colheita espetacular todos os anos. Pronto para resolver o problema da escolha de uma vez por todas? Então, vamos lá. Antes de mergulharmos no mundo das variedades, precisamos entender uma coisa simples, mas crucial. A variedade certa é o alicerce. Você pode usar os fertilizantes mais caros, os sistemas de irrigação mais inteligentes, mas se você plantar uma variedade tardia e que ama calor nas condições de um verão siberiano curto, o milagre não vai acontecer. Historicamente, o tomate é um visitante da quente América do Sul. O fato de conseguirmos cultivá-lo hoje, até mesmo no Círculo Polar Ártico, é resultado de um trabalho intenso de centenas de anos de melhoramento genético. Os selecionadores adaptaram essa planta do Sul às mais diversas condições. Por isso, a nossa missão não é tentar enganar a natureza, mas sim aproveitar os frutos do trabalho deles de forma inteligente. Entender o seu clima, as suas condições e encontrar aquela variedade que foi feita exatamente para elas. Isso é mais fácil do que parece. E vamos desvendar tudo agora mesmo. Então, vamos direto à principal divisão no universo dos tomates, aquela que costuma deixar os iniciantes um pouco confusos: o tipo de crescimento. Em primeiro lugar, temos os tomates de crescimento determinado. É fácil de memorizar. Determinado significa que seu crescimento é limitado. Imagine que a planta tem um programa pré-definido. Ela atinge uma altura específica, forma de 4 a 6, ou no máximo 8, cachos de flores, e em seguida, encerra o crescimento do caule principal, fechando o topo. Toda a sua energia é direcionada não para a produção de folhas ou massa verde, mas sim para a formação e o amadurecimento rápido dos frutos já existentes. Visualmente, geralmente são plantas baixas e robustas, parecendo mais um arbusto compacto do que uma videira. Costumam ser apelidados de tomates para preguiçosos, embora esse nome não seja totalmente justo. Eles são apenas diferentes, com uma especialização clara e um conjunto de vantagens únicas que os tornam indispensáveis em determinados ambientes ou para colheitas concentradas. Agora, vamos entender por que as variedades determinadas são as queridinhas de tantos produtores e jardineiros caseiros. O principal trunfo delas é a maturação concentrada, ou seja, a colheita em bloco. A maioria dos tomates no pé amadurece quase ao mesmo tempo, em um período de 2 a 3 semanas. Isso é simplesmente perfeito para quem precisa fazer conservas ou processar o alimento. Você não precisa colher 2 ou 3 tomates por semana. Você pode encher um balde de uma vez só e mandar tudo para o processamento, seja para fazer sucos, molhos ou para envasar e conservar. O segundo grande ponto positivo é a sua compacidade. Elas não exigem tutores altos e nem estufas gigantescas. Sentem-se perfeitamente bem em estufas menores, ou até mesmo em vasos grandes cultivados na varanda. E claro, temos a precocidade da colheita. Como a planta não gasta energia crescendo indefinidamente, ela entrega a safra muito mais rápido. Isso é uma salvação para regiões com verões curtos e frios. Elas conseguem terminar de frutificar antes da chegada em massa da fitoftora. Claro que nem tudo são flores. A principal desvantagem das variedades determinadas decorre justamente da sua maior virtude: o período limitado de colheita. Elas dão o fruto e pronto, o pé pode ser retirado.
Se você deseja comer tomate fresco, colhido na hora, durante todo o verão e até o final do outono, apenas as variedades determinadas não serão suficientes. Além disso, em média, a colheita total por pé determinado também será menor do que a de um gigante indeterminante e robusto. E vamos aproveitar para desmistificar um mito popular, o de que os tomates determinados não têm sabor. Isso é uma inverdade absoluta. O sabor depende exclusivamente da variedade específica e não do tipo de crescimento da planta. Existem dezenas de variedades determinadas que são incrivelmente doces e aromáticas. A diferença é que a força delas não está no tamanho gigante, mas sim na velocidade e na conveniência. Agora vamos passar para o seu oposto: os tomates indeterminados. Se o tomate determinate é o sprinter, o indeterminado é o maratonista. A palavra indeterminado significa ilimitado ou sem limite. E esta é a pura verdade. Estes tomates são verdadeiras trepadeiras que crescem para cima enquanto as condições lhes permitirem: calor, luz e apoio estrutural. O seu crescimento não é limitado geneticamente. Eles podem atingir 3, 4 e até mais metros de altura. As inflorescências, ou cachos de flores, nascem a cada 3 folhas, e este processo continua incessantemente durante toda a estação. São verdadeiros gigantes do mundo dos tomates. Requerem uma abordagem e um manejo completamente diferentes, mas recompensam o seu trabalho de forma realmente majestosa. Se você tem uma estufa alta, são exatamente estas variedades que lhe permitirão usar todo o seu espaço ao máximo. A principal vantagem das variedades indeterminadas é, sem dúvida, a duração estendida da frutificação. Você vai colher tomates maduros do mesmo pé, desde o meio do verão até as primeiras geadas. É um fluxo constante de frutos frescos, uma produção incessante para a sua mesa. O segundo ponto positivo é a produtividade fenomenal. Com o manejo adequado, um único pé, que cresce como uma verdadeira trepadeira, pode render um balde, ou até mais, de frutos selecionados por safra. É justamente entre os indets que encontramos as variedades mais famosas, aquelas de frutos grandes, carnudos, do tipo bife, onde um único tomate pode facilmente pesar 1 quilo ou mais. Aquele tipo de tomate que dá uma fatia capaz de cobrir o sanduíche inteiro. A diversidade de formas, cores e sabores entre eles é de tirar o fôlego. Esta é a escolha perfeita para os verdadeiros gourmets de tomate. No entanto, tudo isso tem um custo. Os tomates indeterminados são, de facto, a escolha ideal para os jardineiros mais dedicados. Eles requerem tutoria obrigatória e robusta, usando estacas altas ou espaldeiras. Sem este suporte, eles simplesmente tombam no solo e viram um emaranhado confuso de caules. O mais crucial é que eles exigem uma formação regular e correta, o que chamamos de desbaste ou poda de condução. É preciso remover constantemente os brotos laterais, os chamados ladrões, que crescem das axilas das folhas. O objetivo é direcionar toda a energia da planta para a formação dos frutos, e não para o crescimento inútil de folhagem. É um trabalho que deve ser realizado toda semana. Além disso, eles ocupam muito espaço vertical e, via de regra, amadurecem mais tarde do que as variedades de crescimento determinado. Por isso, em regiões onde o verão é muito curto, cultivá-los diretamente no solo pode ser um grande desafio. Mas e se você não se encaixa nem no perfil do sprinter, nem no do maratonista? Existe um meio-termo ideal: as variedades semi-determinadas. Como o nome sugere, elas representam um tipo intermediário. Elas são mais altas do que as determinadas clássicas, crescendo geralmente de 1,5 metro a 2 metros, quando param de crescer por conta própria. Elas formam mais cachos do que as determinadas, tipicamente de 8 a 12, mas o crescimento ainda é limitado. Isso as torna uma opção extremamente conveniente. São mais produtivas e frutificam por mais tempo do que as variedades de porte baixo, mas não exigem estacas de 2 metros,
e nem aquele controle total das brotações laterais, os chamados ladrões, que as indeterminadas demandam. Muitas vezes, basta apenas amarrá-las e remover somente as brotações mais baixas. Elas são um excelente compromisso, ideais para estufas padrão e para quem deseja uma colheita mais abundante, sem dedicar todo o tempo aos cuidados com as plantas. Agora que já resolvemos a questão do tipo de crescimento, vamos passar ao segundo parâmetro essencial: o ciclo de maturação. E, em primeiro lugar, temos os campeões da velocidade, as variedades ultra-rápidas e precoces. Geralmente, incluímos neste grupo aquelas que produzem a primeira colheita entre 80 e 105 dias após a emergência das sementes. Estas variedades são a salvação perfeita para regiões do norte, onde o verão é curto e as geadas tardias são uma ameaça constante. O seu principal objetivo é garantir que a colheita seja entregue o mais rapidamente possível, enquanto o clima ainda permite. Regra geral, são plantas de crescimento determinado, de porte baixo. Não espere colher frutos gigantes ou de um sabor extremamente requintado, embora seja verdade que existem exemplares muito satisfatórios dentro desta categoria. A força delas reside noutra coisa, na garantia de que nunca ficará sem os seus tomates, mesmo num verão desfavorável ou imprevisível. A próxima categoria, a mais popular e numerosa, é a das variedades de meia estação. O seu ciclo de maturação varia entre 100 a 120 dias após a germinação. Estas são as verdadeiras cavalos de batalha de qualquer horta. É precisamente nesta categoria que reside o patrimônio da seleção mundial. Variedades com o melhor equilíbrio entre sabor, aroma, produtividade e resistência a doenças. Elas são ideais para a maioria das regiões de clima temperado. Entre elas, pode-se encontrar tanto variedades determinadas quanto indeterminadas, tomates para cultivo em campo aberto ou para estufas. Se você não tem certeza por onde começar, ou quer a garantia de um bom resultado, escolha as variedades de meia estação já comprovadas. Elas raramente decepcionam, e é o sabor delas que, na maioria das vezes, associamos ao verdadeiro tomate caseiro, com gosto de verão. E, por fim, temos a categoria ideal para os mais pacientes e para quem vive nas regiões mais quentes: as variedades de maturação tardia. O período de amadurecimento delas ultrapassa os 120, chegando por vezes aos 140 dias. Estes são os verdadeiros aristocratas do mundo do tomate. Geralmente, são plantas vigorosas, de crescimento indeterminado, que produzem frutos enormes, extremamente carnudos e de um sabor inigualável. Durante o seu longo período de crescimento, elas acumulam nos frutos açúcares e compostos aromáticos. No entanto, este sabor extraordinário vem com um preço: o risco. Em climas temperados, para não falar nas regiões do norte, o cultivo só é viável em estufas climatizadas. Mesmo numa estufa comum, durante um verão mais fresco, há o perigo de que simplesmente não consigam completar a maturação no pé. Esta é a escolha ideal para regiões do sul, com verões longos e quentes, ou para os jardineiros mais experientes que adoram fazer uma boa experiência. Chegamos agora ao ponto crucial: como é que toda esta informação o pode ajudar especificamente? Tudo começa com uma resposta honesta à pergunta: onde é que eu vivo? O seu clima é o maestro principal de todo este espetáculo. Identifique a sua zona climática. Embora possa não existir um sistema de zonas rígido como o USDA, você conhece perfeitamente o seu verão. É curto e fresco, moderado, ou longo e quente. Qual é a duração do seu período livre de geadas? Este é o dado essencial. Compare-o com o tempo de maturação dos seus tomates. Se tiver apenas 100 dias entre a última geada da primavera e a primeira do outono, plantar variedades tardias ao ar livre é condenar-se ao fracasso desde o início. A sua melhor aposta são as variedades precoces, e talvez algumas de meia estação. Vamos detalhar. Se você vive numa região de clima frio e verões curtos, como as áreas do noroeste,
Sibéria ou Ural, seu lema deve ser rapidez e confiabilidade. A sua escolha recai sobre variedades determinantes, aquelas de ciclo ultracurto e precoces. Elas dão frutos rapidamente e não exigem técnicas complexas de formação ou poda. Preste atenção às cultivares de seleção siberiana, pois são geneticamente adaptadas a essas condições, suportando melhor as variações de temperatura e a escassez de luz solar. Variedades como a Beli, Nalive, Sanka ou Yamal são os clássicos para você. Para estufas nessas regiões, você pode arriscar as variedades semideterminantes de ciclo médio, que tendem a dar uma colheita mais abundante. Mas não vale a pena correr atrás de variedades indeterminantes, as sulistas gigantes. O risco é simplesmente muito grande. No entanto, se você vive em um clima temperado, nas chamadas regiões de clima ameno, você tem à sua frente o maior leque de possibilidades. Aqui, você pode e deve experimentar. A estratégia ideal é plantar diferentes variedades com ciclos de maturação variados. Comece plantando alguns pés de variedades determinantes precoces, diretamente no campo, para colher os primeiros tomates o mais rápido possível. Concentrando seus esforços nas variedades de ciclo médio, elas trarão a colheita principal, a mais saborosa e farta, no auge do verão. Estas podem ser cultivadas tanto na estufa quanto no canteiro. E se você tiver uma boa estufa, não deixe de plantar algumas variedades indeterminadas tardias para poder saborear esses gigantes carnudos até o final do outono. Essa combinação garante que você terá tomates frescos durante toda a temporada. Mas e as regiões do sul, onde o verão é longo, quente e muitas vezes seco? À primeira vista, parece que dá para cultivar de tudo, mas a verdade é que também existem as suas particularidades. O grande desafio do sul é o calor extremo. Com temperaturas acima de 35 graus, o pólen de muitos tomates fica estéril e os frutos simplesmente não vingam. Por isso, nessas regiões, é crucial escolher variedades específicas, tolerantes ao calor. Uma boa cobertura foliar na planta também é fundamental. As folhas devem proteger os frutos do sol escaldante, prevenindo queimaduras solares. Procure nos rótulos indicações como tolerante ao calor e resistente à seca. É nessas condições que as variedades indeterminadas de maturação tardia prosperam, pois conseguem desenvolver plenamente todo o seu potencial de crescimento. Agora, vamos abordar o local de plantio. Uma estufa não é apenas um abrigo contra a chuva. Ela cria um microclima especial. Nela faz mais calor, mas a umidade também é alta e a ventilação é reduzida. Estas são as condições ideais para o desenvolvimento de doenças fúngicas, sendo a cladosporiose a principal delas. Por isso, é crucial escolher variedades resistentes a doenças específicas para o cultivo em estufas. As variedades indeterminadas e semideterminadas são candidatas ideais para a estufa, pois permitem que você utilize todo o espaço vertical disponível. Ao conduzir essas plantas em 1 ou 2 caules, você garante uma excelente ventilação, e cada pé recebe luz suficiente. É possível plantar variedades determinadas mesmo numa estufa alta, mas isso é um uso ineficiente de um espaço que é caro. O lugar delas é mais apropriado em estufins baixos ou túneis de cultivo. O cultivo ao ar livre é um verdadeiro teste de resistência. Nesses locais, as plantas ficam expostas a todos os caprichos do tempo. Ventos fortes, chuvas e grandes variações de temperatura, tanto diurna quanto noturna. O maior inimigo dos tomates cultivados ao ar livre, na maioria das regiões, é a fitóftora, que costuma atacar com mais força nos períodos frios e chuvosos do final do verão. Por isso, a precocidade e a resistência a doenças são parâmetros cruciais para o cultivo externo. As variedades mais adequadas são as de crescimento determinado e as do tipo arbustivo, ou anãs. Elas são compactas, não sofrem tanto com o vento e conseguem dar toda a colheita antes da disseminação em massa da fitóftora. Se, mesmo assim,
você insistir em cultivar variedades de crescimento indeterminado ao ar livre, escolha as mais resistentes e prepare-se para realizar tratamentos preventivos de forma regular. Falamos muito sobre a resistência das plantas, mas como podemos realmente medi-la ou identificá-la? Dê uma olhada na embalagem das sementes. Ao lado do nome da variedade, você pode ver frequentemente letras latinas que parecem um enigma. F, V, N, T, C. Este não é apenas um conjunto aleatório de símbolos, é o verdadeiro passaporte de resistência da sua futura planta. Por exemplo, o F indica tolerância ao Fusarium, o V ao Verticillium, o N aos nematóides e o T ao vírus do mosaico do tabaco. Quanto mais códigos você encontrar, mais blindada e resistente será a variedade que você está prestes a plantar. Preste atenção também à designação F1. Isso não é uma variedade pura, mas sim um híbrido de primeira geração. Os híbridos tendem a ser mais produtivos, uniformes em tamanho e, geralmente, muito mais resistentes a doenças do que as variedades tradicionais. Contudo, você não pode salvar as sementes deles. Na segunda geração, elas não herdarão ou replicarão as características parentais. Depois de escolher a variedade ideal com base no clima, no tipo de crescimento e no local de plantio, falta responder uma última questão, mas que é crucial. Para que exatamente você precisa desses tomates? A resposta a essa pergunta vai definir a escolha final. Geralmente, os tomates são divididos em 3 grupos, conforme a sua finalidade. O primeiro grupo é o dos tomates para salada. São aqueles tomates grandes, carnudos e bem suculentos, que têm poucas sementes e uma casca fina. O sabor deles se destaca quando consumidos frescos. Em conservas, eles tendem a se desfazer e perdem a forma. Aqui se enquadram a maioria dos chamados tomates bife. O segundo grupo é o dos tomates ideais para conservas. Estes são geralmente tomates menores e mais firmes, com casca grossa, alto teor de sólidos e pouco líquido. Eles mantêm a forma perfeitamente quando são enlatados. O exemplo clássico são variedades do tipo Roma, ou as que são usadas para pasta e molho. E a terceira categoria, a mais prática de todas, as variedades universais. Os frutos dessas plantas servem perfeitamente, seja para saladas frescas, para conservas, ou até mesmo para o preparo de sucos e molhos. Se você não está planejando plantar uma fazenda inteira, mas quer se limitar a apenas alguns pés de tomate, as variedades universais são a sua melhor opção. E não se esqueça de um detalhe: ouse experimentar as cores. Deixe para trás o estereótipo de que todo tomate tem que ser vermelho. As variedades amarelas e laranjas, por exemplo, geralmente são mais doces, ricas em beta-caroteno, e são consideradas mais dietéticas. Já os rosas são famosos pela polpa adocicada e aquele aroma clássico de tomate de verdade. E os roxos e pretos contêm antocianinas, que são poderosos antioxidantes. Plantando algumas variedades coloridas, você não só deixará sua mesa mais bonita, como também vai enriquecer a sua alimentação. Para fechar com chave de ouro, a pergunta que fica é: onde comprar as sementes? O mercado hoje é gigantesco. Temos grandes agroempresas e marcas de renome mundial, mas também pequenos obtentores e selecionadores privados. Nas grandes empresas, você tem a garantia de qualidade, da fidelidade à variedade e de uma excelente taxa de germinação. Os seus híbridos são testados e comprovados ao longo dos anos. Por outro lado, há uma grande vantagem em comprar sementes de selecionadores locais e regionais. Muitas vezes, as variedades deles são especificamente adaptadas às condições do seu clima. Elas passaram por um processo de seleção natural na sua própria terra. A regra de ouro é: evite comprar sementes de vendedores ambulantes, em feiras ou em sites duvidosos. É muito comum que, sob o pretexto de uma variedade de elite, vendam a você um produto de procedência desconhecida. Confie apenas em produtores verificados e em lojas especializadas. Dessa forma,
suas chances de sucesso serão as máximas, certo? Vamos então fazer um resumo final da nossa grande investigação sobre tomates. A conclusão mais importante que devemos tirar é a seguinte: não existe uma única variedade de tomate que seja a melhor para todo mundo. Só existe a melhor variedade para você, considerando o seu clima, o seu solo e os seus objetivos. O segredo é montar a equação perfeita. Primeiro, calcule a duração do seu verão e escolha um prazo de maturação que seja adequado. Depois, decida onde irá plantar, na estufa ou no solo, em campo aberto, e selecione o tipo de crescimento apropriado, compacto determinado ou vigoroso indeterminado. E por fim, pense no destino que você dará aos tomates. Serão para saladas, para conservas ou para tudo isso junto? Seguindo estes 3 passos simples, você será capaz de, entre centenas de variedades, escolher sem erro aquelas 10 ou 15 que são ideais para o seu cultivo. Assim, a colheita virá rapidamente. Muito obrigado por assistir este vídeo até o fim. Se ele foi útil para você, por favor, deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder os próximos episódios. Agora, eu tenho uma pergunta crucial para você. Por favor, escreva nos comentários em qual região você mora e quais variedades de tomate têm apresentado os melhores resultados no seu jardim. Vamos criar juntos um mapa popular dos tomates mais produtivos. Sua experiência pode ser inestimável para milhares de outros jardineiros. Até a próxima!